Editorial. A caneta disse para a espada: eu mato, sem me expor. Os deputados federais discutiram por 7 horas o pacote enviado pelo Ministério Público Federal de 10 medidas anticorrupção. A sessão acabou na madrugada. O texto virou uma espécie de Frankenstein pela quantidade de remendos colocada, onde das 10, apenas 4, isto mesmo, 4 sobreviveram. Isso era fácil de prever. As 10 propostas jamais passariam sem emendas e remendos. Está claro que a classe política não quer entregar a rapadura. Mas a culpa não é da classe política, mas dos exageros, como aquele onde um juiz de primeira instância autorizou a Polícia Federal invadir o Senado, sabendo que isso não lhe cabia competência, e sim ao STF. As modificações votadas, encerradas às 4h47 da manhã de ontem, já estavam à tarde sendo colocadas em regime de urgência no Senado. Enquanto a política trabalha sincronizado, o judiciário trabalha em descompasso, escudado apenas nas redes sociais. Há uma falta de sincronia entre legislativo e poder judiciário. E no frigir dos ovos, há que se compreender que o legislativo faz as leis e o judiciário as cumpre. O que aconteceu na Câmara Federal foi um recado ao judiciário do tipo: nós fazemos as leis, vocês aplicam. E as coisas, os posicionamentos, estavam invertidos do tipo: nós queremos que vocês façam aquilo que nós queremos para prendê-los. Ontem o relator Onyx Lorenzoni, do DEM, lá do Rio Grande do Sul, parecia chateado com os remendos colocados pelos colegas. Parecia, porque no íntimo posou de bonzinho, mas não se pode negar a existência na classe política de um forte espírito de corpo. Eles estavam esperando a oportunidade para acabar com essa festa de prende aqui e acolá. O momento de dar o troco, eles esperaram e deram. Só permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, que não pode retroceder para prejudicar ninguém, é um princípio da aplicação da lei, o agravamento de penas para a corrupção e a limitação do uso de recursos com o fim de atrasar processos. Uma colocação nas chamadas as 10 mais contra a corrupção foi um golpe de mestre na tal Lava Jato. Vejam por quê. Incluíram no projeto a proposta de punição de juízes e membros do Ministério Público por crime de responsabilidade. Essa previsão havia sido incluída pelo relator do texto, mas depois retirada. A emenda foi apresentada pela bancada do PDT e lista as situações nas quais juízes e promotores poderão ser processados com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão
embora a legislação atual preveja o crime de abuso de autoridade, sendo ela mais genérica. As condutas que passariam a ser crime estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo Ministério Público de ação de improbidade administrativa contra agente público de maneira temerária. Nesse caso, além de prisão, os promotores também estarão sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem que tiver provocado. Acho que isso acabará com os exageros praticados por alguns promotores despreparados que fazem essas operações aí espetaculosas, chamando imprensa, aparecendo na imprensa como se fossem os paladinos, como se fossem os mocinhos. Aliás, eu já havia sugerido isso à Assembleia Legislativa Estadual para que criassem uma lei onde isso estivesse expresso, mas só um remédio preparado pela Câmara Federal e pelo Senado colocaria fim nesse tipo de procedimento. Volto a frisar que não são todos os que nele se enquadram, mas tem alguns promotores e até juízes que parecem fora da casinha e fazem coisas que até Deus duvida. Agora, vão continuar fazendo seus trabalhos, mas serão mais cuidadosos, menos afoitos, menos mocinhos e mais profissionais. Serão cuidadosos porque sabem que responderão pelo que fizerem, que esteja em desacordo com aquilo que se espera de todos numa democracia. Esse entendimento, esse respeito, essa distância respeitosa entre os poderes constituídos, harmônicos entre si, sem que ninguém acha que possua mais força que o outro, e respeitando o fato de sermos todos iguais perante a lei, é que vai fazer funcionar plenamente a democracia no Brasil. Não será, daqui para frente, mais uma questão de força, mas de jeito. No meu ponto de vista, poderiam ter votado todo o pacote sem alterações. Mas a previsão do crime de responsabilidade para quem exagerar estabelece um marco, um equilíbrio entre os poderes. E isso é tudo para que não criemos alguns profissionais da justiça doidinhos em se achar acima da lei. Agora, esses saberão que serão responsáveis e responsabilizados pelos exageros e até pelas cagadas que fizerem. Agora terão, certamente, um delegado de polícia acompanhando investigações e inquéritos, como todo mundo sempre reclamou que, por isso, justamente por isso, fizeram-se muitas injustiças que prejudicaram pessoas e que no final os inquéritos sempre acabam em nada. Agora é o esgrima da caneta contra a espada. E nessa luta é bom não esquecer do enigma da caneta que disse para a espada: eu mato sem me expor. Bom dia.